Boa noite com Jesus. O pregador já está chegando. Apenas o pastor pediu para a gente dar algum destaque lá da reunião que ocorreu domingo à tarde. Alguns irmãos puderam ir, foi muito bom. Estava bem animado, estava frio, mas eu creio que quem foi não se arrependeu. Então a gente pôde ver uma perfeita ordem, bem, o irmão Marcos estava lá, uma perfeita ordem, uma atmosfera de consagração. Eu achei isso muito importante, porque de manhã nós estávamos falando sobre reverência em Toledo, que a reverência traz a presença de Deus, e a irreverência, o diabo usa ali aquela irreverência e pode atuar nas pessoas. E aí, como o irmão Brana, aquela mulher que não fechou o olho e acabou aquele espírito mal pegando ela. Então eu vi ali algo que me chamou muita atenção. E o pastor Afonso leu esse versículo tão bom, que é 1 Coríntios 14, versículo 40. Ó. Mas se faça tudo decentemente e com ordem. E estava muito bom, tudo em ordem, os cânticos, um hino muito bonito que o irmão cantou, e o pastor Afonso leu aquela parte da mensagem, Deus escondido e revelado de simplicidade, onde o irmão Brana fala do edifício novo, que a gente deve entrar ali e possa ver Jesus nas pessoas. Esse que é um verdadeiro culto de adoração. E também nesse parágrafo, acho que é o parágrafo 26, nunca deveríamos nem mesmo murmurar uma só palavra aqui dentro. Sempre dando glória a Deus. Amém? E o Marildo também participou e contou aquela história do irmão Brana, conta do seu sobrinho, Melvis, que estava indo de igreja, ele era um católico, e ia nas missas, ia para lá, ia para cá, mas não conseguia estar satisfeito. E o irmão Brana respondeu para ele: Melvis, não importa onde tu traste de ir, nem quantas igrejas te unas, nem quantas missas reze, nem quantas bênçãos recebas do homem, tu tens que ser renascido pelo Espírito de Deus, porque é a única coisa que satisfaz o coração humano. Amém? Graças a Deus. Muito bom. Quem não foi, perdeu. Deus abençoe vocês. Senhor nosso Deus, te agradecemos por tudo aquilo que nós já conhecemos, a verdade que nos libertou, mas precisamos sempre mais de ti, melhor. Ó Deus, conceda-nos que o Senhor faça em nosso viver aquilo que te agrada e que é necessário para nós. Dê-nos fé ao ouvirmos a tua palavra e que tudo o que ela nos promete
nos seja concedido conforme nossas necessidades. Fale conosco. Pedimos unção no falar e também no ouvir. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos nos colocar de pé. O versículo que foi anunciado, São Mateus 11, 25. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Amém. Graças a Deus. Podem se assentar. Sempre lembramos o que Jesus Cristo disse em São João 8, 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Este é um versículo muito conhecido, mas muito importante. Mais ainda para nós nesta época, nesta era, nesta hora em que estamos vivendo. A verdade nos é revelada. Eu quero enfatizar que não só conhecida, mas revelada. Revelada é mais do que conhecimento. O versículo que eu li, o Senhor Jesus disse que, dando graças ao Pai, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste para mim, para você. Coloque você nesse pequeninos. Você se coloca nisso. Revelou para mim, revelou para você, revelou para nós. E nós temos que reconhecer e admitir, ler a Bíblia pela letra. Qualquer um que sabe ler, ele consegue ler. Então, eu menciono esse versículo e ele diz: eu conheço, mas não é revelado para ele. Mas você diz: eu conheço e isso é revelado para mim. É mais, vai mais além. Tá? E aqui então Jesus fala que esses sábios entendidos, eles, podíamos dizer assim, eles conhecem, mas não lhes é revelado. Eles sabem ler, a Bíblia está praticamente traduzido em todos os idiomas e línguas que existem no mundo. Então está ao alcance como letra, mas não como revelação. Mas para nós está ao alcance pela revelação. A vós é revelado. E damos graças a Deus. Então ele deu a conhecer, revelando. Deu a conhecer, revelando. Em São Mateus, no capítulo 16, nós lemos no versículo 17 e 18, Jesus respondendo disse-lhe, Jesus disse para São Pedro: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou. Não é conhecimento, é mais do que conhecimento.
Não foi carne, não veio de homem algum. Homem seria carne ou sangue. Mas meu Pai, que está nos céus. Então o Espírito Santo lhe revelou. Pois também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não, vocês têm que entender. Jesus não disse, sobre ti edificarei a minha igreja, mas sobre esta revelação de quem é Jesus Cristo. E você não só conhece, mas te foi revelado. Foi revelado que Jesus Cristo é Emanuel. E Emanuel quer dizer Deus conosco. E te foi revelado que devemos crer em Jesus Cristo, como dizem as Escrituras. Glória a Deus. E então, sobre esta revelação, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu digo amém e graças a Deus. Você diz amém e graças a Deus, é isso. Aí nós lembramos Jesus falando que a semelhança do homem que edificou a sua casa sobre a rocha, sobre esta pedra que Jesus menciona aqui, né? Ela foi combatida, mas ela não foi derrubada. Ela não caiu, ela não ruiu, porque estava edificada sobre a rocha. Eu sou alguém da sua igreja. Você é alguém da sua igreja. Ele disse, minha igreja. Aleluia. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. São Paulo, quando ele escreveu aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, no versículo 12, ele expressa o seguinte: mas nós não recebemos o Espírito do mundo. Então, pelo Espírito do mundo, qualquer um pode ler a Bíblia. A letra, qualquer um. Mas nós recebemos o Espírito que provém de Deus. Que coisa maravilhosa, amém? Isto nos alegra. Nós recebemos o Espírito que provém de Deus. Para quê? E ele responde, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Espírito do Senhor para nos revelar, nos levar a esse conhecimento. Eu gosto de me referir a Efésios 1, aos Efésios 1 e no versículo 17, quando São Paulo menciona, dizendo, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê, em seu conhecimento, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Não é só conhecimento. Em conhecê-lo, nos dê o espírito de sabedoria e de revelação. Baseado nisto, eu quero ler algumas frases da mensagem O Quarto Selo. E isto faz parte da abertura do livro. A abertura do livro não é estar fechado e abrir. Ele diz, qualquer um pode tomar esta Bíblia e abrir, e até ler, mas revelar só Ele. E isto o faz
para nós, o fez para nós. Então, veja como ele menciona algo nesse sentido, a partir do parágrafo 5, em parte, depois eu vou usar outros. Eu estou simplesmente tomando isto dia a dia, exatamente como ele o revela. Graças a como ele o revela. Lembrando que o profeta diz, a Bíblia, depois da abertura dos selos, se tornou um novo livro para nós. Não um livro novo. Livro novo é quando se compra uma Bíblia, aí é uma Bíblia nova. Mas uma nova Bíblia. Quer dizer, o conteúdo, o significado, ele se estendeu muito além daquilo que a letra pode fazer. Então, dizendo, exatamente como ele o revela. Como ele o revela. Agora aqui, ele fala de um testemunho. E ele diz assim, um dia eu tinha vindo para casa. Haviam trazido uma garotinha do Kansas. E os médicos a haviam desenganado com leucemia. E eles, os médicos, creio que lhe deram 4 dias de vida. Ela tinha ficado tão mal. Então eles disseram que eles iam gastar aqueles 4 dias vindo aqui, meio a massa de neve e coisas, através do país, para obterem oração por ela. E o avô e os pais, trouxeram a menina com leucemia. O avô, de boa aparência, homem de idade avançada, cabelos grisalhos, e eles já haviam estado com ela por 2 dias aqui embaixo, num pequeno hotel, esperando o profeta regressar. Era de manhã cedo. Eu tinha vindo naquela noite de fora da cidade e então fui até lá embaixo. O pai também de idade avançada. O avô estava andando sobre o assoalho, como diz, para cá e para lá. E a mãe tentando cuidar da criança, nesse estado de leucemia, que é câncer no sangue avançado. Então, quando eu me ajoelhei para orar, o Espírito Santo me revelou um segredo que havia entre a mãe e o pai, de algo que eles fizeram. E os chamei a um lado e lhes perguntei acerca daquilo. Pessoas que ele nem conhecia, mas quando foi orar pela criança, o Espírito Santo o dirigiu aos pais da criança. Havia algo entre eles que eles fizeram. Eu os chamei a um lado e lhes perguntei acerca daquilo. E eles começaram a chorar e disseram: está correto, isto é verdade. E ali o acertaram. Então eu olhei para trás e eu vi na visão
a garotinha pulando corda, brincando. E agora a pequena criança, em mais ou menos 3 semanas depois, eles me enviaram uma fotografia da garotinha de volta à escola, pulando corda e não tendo leucemia em absoluto. Glória a Deus. Agora, nós ficamos com a pergunta: será que se esses pais não consertassem o que estava errado, será que a criança ia ser curada? Porque depois, só depois que eles consertaram, nem precisou mais de oração. Você veja que ou alguém pode impedir de alguém ser curado. No caso, os próprios pais querem a saúde, queremos a saúde, precisamos de saúde, mas também precisamos de consertar. Deus permitiu que essa criança tivesse esse problema de saúde para levar os pais a consertar a sua vida entre si. Como Deus faz as coisas. Como Deus faz as coisas. Agora, estes testemunhos são absolutamente genuínas verdades. Então, dentro do envio da palavra, revelando-a para nós, ele também cura espiritual e fisicamente. A Bíblia diz que ele tomou sobre si, não foram 2 ações de Jesus, mas uma só. Tomando sobre si nossos pecados e nossas enfermidades. Está consumado. E nós estamos dentro desse conhecimento. Há poucos dias, um irmão me falou quando, por circunstâncias de trabalho, ele chegou a assistir um culto de uma igreja, outra igreja, e assistindo, ouvindo, participando, ele disse: só então eu pude ver em que altura espiritual nós estamos. Meu Deus, eu falei, irmão, não dá para fazer a conta. E o profeta vem e diz: você deve ser a pessoa mais agradecida no mundo, irmãos. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. E ele diz, eles estão à luz da Bíblia, estão lá embaixo com tanta falta. Ele diz, Deus nos ajude a darmos valor a isso. Mas mencionando alguma coisa aqui, então ele diz assim: o pecado será desintegrado. E quando o pecado é confessado à base do sangue de Jesus Cristo, é como derramar uma gota de tinta preta numa porção de cloro. Aquilo simplesmente desintegra a sua química e a envia de volta ao lugar de onde veio. Essa maneira que o sangue de Jesus Cristo faz. Aquele casal estava impedindo do sangue trabalhar na vida deles, mas quando eles deram lugar, o sangue os limpou e perdoou e curou a sua filhinha. Aleluia, glória a Deus. Então,
Isto é o que o sangue de Jesus Cristo faz. Então isto coloca o homem do outro lado do abismo novamente. Um filho de Deus, uma filha de Deus. Graças ao Senhor. Agora, vejam, você se põe de pé na presença de Deus como um filho redimido. A igreja está muito longe de seu padrão de vida. Aí ele diz, ainda está muito longe do seu padrão de vida. O Senhor nos ajude a darmos lugar para que Ele coloque em nós as vestes nupciais. Ora, somente o sangue de Jesus Cristo podia fazer a reconciliação. Nada mais poderia fazer aquilo. Nada mais poderia fazer aquilo. Agora, veja, os nomes que foram colocados no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo, surgirão tão certo quanto qualquer coisa. Livro da vida do Cordeiro, onde nossos nomes foram colocados antes da fundação do mundo. Eu gosto de dizer, é como um livro de chamada da escola. 45 alunos, a professora faz a chamada. E porque esses nomes estão naquele livro de chamada de presença dos alunos naquela classe. Agora, nós tínhamos que responder presente. Não sei se alguém lembra disso. Era chamado, então teu nome era chamado. Era aluno daquela classe, estava naquele livro de chamada. Aí alguém dizia ausente, mas o nome estava ali. Agora, eu digo a semelhança, muito mais. Deus sabe que nós íamos estar nessa era vivendo. Aí você começa a analisar como é que isto que Deus te deu chegou até você. Como isso chegou até você? Vai fazendo a conta. Eu estava viajando, ligando o rádio na Universo, naquele horário quando estava sendo transmitido o programa Fé para Vencer. Desse jeito, eu não sei aonde que eu estava, mas estava viajando e ouvindo esse programa. Ué, mas como? O carro não era meu, o rádio não era meu. E Deus diz, é você mesmo. Ei, glória a Deus, é você mesmo. Alguém te falou, alguém te deu um folheto, alguém te deu o horário do programa de rádio. Então ele diz assim, esses, veja bem, eles surgirão, não tem como. Veja, esse é o porquê Jesus se assentou ali e aguardou com sua obra mediadora até. E nós dizemos, Senhor, identifica esse último. Quando, aonde, quem, até que essa última semente seja atingida, e ele saberá exatamente quando atingi-la, porque ele sabe quem é e aonde está. Amém. E nós queremos que isso se complete. Glória a Deus. E vai se completar. Que venha. Aleluia. Mas continuando mais um pouco, ele expressa dizendo, veja, eu creio que qualquer cristão nascido de novo é um estranho para o mundo.
O cidadão me perguntou: o que vocês fazem nessa igreja? O que nós fizemos nessa igreja? Parece que é tão diferente das outras, morando perto, ouvindo, e não ficava daquele tamanho que tinha que ser. Como é que nós vamos explicar para ele o que vocês fazem nessa igreja? Porque não são centenas e milhares. Difícil. Então ele diz: esse cristão é um estranho para o mundo. Porque eu já ouvi, já vejo na televisão e assisto os programas, mas aqui tudo parece tão diferente. É diferente mesmo, não porque queremos ser, mas porque somos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Você tem sido mudado. Você é do outro mundo, seu espírito é do outro lado do abismo. Nós não recebemos o espírito mundo, mas recebemos o espírito que provém de Deus. Para quê? Para conhecer, para recebermos a revelação do que nos é dado gratuitamente por Deus. Nós estamos do outro lado do abismo. Então, se você não é diferente, há algo errado com você. Algo errado com você. Se você não é diferente, por quê? Você deveria ter mente celestial. Você deveria ter mente celestial. Mas tudo isto expressando aqui no quarto selo. Mas continuando, ele expressa o seguinte: veja, está tudo limpo, é o que o sangue de Jesus Cristo faz com o verdadeiro Filho de Deus quando ele confessa aquele pecado e se coloca ali, justificado como se nunca tivesse feito. É algo tão grande que Deus disse. Agora notem, siga isso aqui em tua alma. É algo tão grande que Deus disse acerca do que aconteceu com você: do teu pecado eu não me lembro mais. Vocês estão acompanhando? Então ele disse: isso é tão grande, não dá para fazer a conta. Um pecador salvo vale mais do que o mundo inteiro. É tão grande no programa de Deus, que ele diz: dos teus pecados eu não me lembro mais. Você é absolutamente meu filho e minha filha. O que é filho de Deus? Vida de Deus. Filha de Deus é vida de Deus. Vida de Deus é vida eterna. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então, Hebreus 10, versículo 17, onde ele diz: e dos teus pecados eu não me lembro mais. Agora ele expressa dizendo mais alguma coisa aqui. Agora, ele prometeu, pois nos dias de Noé, ele tentou muito, ele sofreu, levou 120 anos para que ele se arrependesse. Eles não se arrependeram. Nos dias do Egito ele enviou pragas, eles não se arrependeriam. Ele enviou João Batista, eles não retornariam. Ele enviou Jesus Cristo para morrer, salvar a todos que ouviriam a palavra. Agora, nos últimos dias, ele prometeu novamente que ele enviaria uma mensagem. E ele enviou. E eu ouvi. Você ouviu. Aleluia. Ele sabia o teu endereço. Glória a Deus. Para chamar a noiva e restaurar a fé original de volta a isto. De volta à palavra. Quem receberá? Eu recebi, eu aceitei, eu criei nisso. Glórias ao Senhor Jesus Cristo.
Louvado, mas eles não a receberão. Mas isso é para mim, isso é para você, não só conhecer, mas ter a revelação da palavra. Deus seja engrandecido. Mais um pouco aqui, ele diz assim: agora, em um dia desses, aquele cordeiro deixará o seu lugar. Sabe quando o cordeiro sairá do trono da misericórdia? Quando ele salvar o último que tem o nome escrito no livro da vida do cordeiro. Eu já fui chamado, eis-me aqui, Senhor, presente, esse sou eu. Aleluia, ele diz, é você mesmo. Ele deixará, então, tudo terminará. Então, tudo terminará. Agora, veja bem, aí uma advertência, o profeta diz, ser batizado em nome de Jesus Cristo, isso é muito bom, mas não é tudo ainda. Não, Senhor, você poderia ser batizado 50 vezes assim, e isto não surtir nenhum bem até que você fosse mudado. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas mudaram. Muitas vezes, irmão, você nem percebe o quanto você mudou. Mas deixa a coisa vir a um teste, aí você vai perceber o quanto Deus tem te mudado. Às vezes você não nota essa mudança. Mas quando a comparação vem, como aquele irmão disse, nós não percebemos em que altura nós estamos. É só a águia que vai nessa altura. Ela é feita para isso, você é feito para voar nessa altura da grandeza de Deus. Aleluia! Isto tem que estar junto, mudado, outra pessoa, transformado pelo Espírito Santo. Agora, chegando à conclusão, ele menciona que você é um filho de Deus redimido. Eu digo amém, redimido, já sou. Então, agora, eu já vi esquilos aparecerem em 6 ocasiões diferentes. Não havendo nenhum ali, ele pode criar esquilos da mesma forma que ele pôde criar moscas, rãs ou qualquer outra coisa. Ele é o Deus Criador. Então, agora, quando o pecado daquele mortal é confessado, lançado naquele alvejante de Jesus Cristo, tirando todo o pecado, veja bem, sem falha, que é nascido de Deus, ele não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. E agora, ele diz, eu me sinto religioso, estimulado, e dou glória a Deus, quando isso começa a se revelar. Então ele diz, a vida criadora está dentro de você. Meu Deus, quando ele mandar, isto vai acontecer. Ele virá cavalgando em um cavalo branco como a neve, e ele será completo e totalmente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Você pode ver quanta diferença há entre eles, e esta diferença que nós estamos não só conhecendo, mas isto tem sido revelado para nós. Agora ele expressa, na primeira vinda Jesus Cristo veio como um mortal, ele vem 3 vezes. Observa, Cristo, ele veio como mortal para sangrar, morrer, é a sua primeira vinda. Na segunda é o rapto, nós o encontraremos nos céus, imortal. E na terceira vez, ele é Deus encarnado, Emanuel, para reinar no grande milênio. Eu, por sua graça, lá estarei.
Amém, nós cremos desta forma. Agora ele diz assim: o quarto estágio daquele cavaleiro, o quarto estágio deste cavaleiro é chamado de morte. E morte significa separação eterna de Deus. Isto é o que a morte significa. Separado eternamente de Deus. Mas você sabe o que a Bíblia diz para mim, para você? 2 Timóteo 1, versículo 10 diz: Jesus Cristo aboliu a morte. Glória a Deus, amém? Para mim não existe mais morte. Para você não existe mais. Ele aboliu a morte, está escrito ali. Eu fui morto, mas eis aqui estou vivo e tenho as chaves da morte e do inferno. Coisa boa é coisa boa. Isso é o que Deus está dando para nós. Louvado seja o Senhor para todos sempre. Estão expressando. Então os santos não morrem, eles dormem. Aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem vida eterna. Não passará pelo julgamento, mas passou da morte para a vida. Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem vive e crer em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Eu creio, você crê. Não só por conhecimento, mas isto é revelado para você, para mim, para nós. Para a glória do Senhor, sairemos daqui melhores, mais crentes, mais convictos, mais revelados, para a sua glória. Vamos nos colocar de pé. A sua necessidade, como aquela criança foi curada instantaneamente daquela leucemia, você crê que haverá a solução do teu problema, a libertação, a cura, a saúde, acompanha aqueles que creem. E nós somos crentes. Hoje nós podemos dizer: somos crentes. Glórias ao Senhor. Creia isto de todo o coração. Enquanto encerrando, vamos orar junto com o pastor Ezequiel. Graças a Deus. Podemos dizer graças a Deus. A vida criadora está dentro de você, que crê na mensagem revelada. Senhor nosso bondoso Pai, são promessas para nós que cremos. E assim, ó Pai, nós somos muito gratos a Ti por ouvir e saber que nós estamos nesse quadro. Pai amado, prepara os corações que estão fora da palavra, porque o arrebatamento está às portas. Essa mensagem está mostrando que o último eleito já está chegando e nós precisamos estar preparados. Por isso, ó Pai, dá desespero para aquele que ainda está brincando, não está ouvindo a mensagem que está saindo deste púlpito. Nesta hora, ó Deus, intercedemos por cada um. Também, Jesus, pelos doentes, como ouvimos esta cura, esse testemunho dessa menina que foi curada, e tantas outras curas que nós temos conhecimento, que a Tua graça seja com essa pessoa enferma e ela receba a cura e a libertação. Despede-nos em paz, Senhor, porque nós cremos que nós ouvimos a Tua voz, mais uma vez falando conosco e nos encorajando, e nós agradecemos por essa boa palavra. No nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém, Jesus. Amém. Que a graça salvadora possa estar com cada um de nós até o dia e a hora final. Deus os abençoe. Se você deseja saudar um ao outro, faça em nome de Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus, né? Sempre é nome para nós. Existe um povo sobre a face da terra.